paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença de Deus. Com alegria vamos tomando parte juntos nesse tempo de paz e bênçãos, comunhão e edificação espiritual. Um tempo de fé que vamos exercendo no mover do Espírito Santo e em nome de Jesus, pois tem início o culto do Senhor. E eu convido você a nos prepararmos juntos para tudo que seguirá, usufruindo de um momento de introspecção, em que elevamos o nosso pensamento às coisas lá do alto e abrimos os nossos corações para ouvirmos a voz de Deus que certamente nos falará nesta hora. Vamos adentrando, portanto, este momento de preparação, o tempo do prelúdio em que somos conduzidos pelas habilidosas mãos e a música da nossa querida organista Gisele Santana. Momento de falarmos com Deus. Eu quero te convidar a fechar os olhos para rogarmos ao Senhor que receba o nosso culto e a nossa adoração. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome em toda a terra. Nós nos alegramos por estar na tua presença. Sabemos que tu és Deus magnífico, majestoso, cheio de poder. Criastes todas as coisas. E nós nos alegramos, porque o Senhor nos chamou a te adorar, nos chamou a cantar louvores ao teu nome, a lhe prestar culto. Por isso te pedimos, recebe, Senhor, a nossa adoração. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Deus Supremo, de Felix Mendelssohn, célebre compositor do século XIX, obra coral nas vozes do coro Aidéa Moraes, com o acompanhamento da organista Gisele Santana. Em espírito de adoração e louvor é que acompanhamos o canto do nosso coro.
Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos visitando o livro dos Salmos, abrindo juntos no Salmo de número 17. Esse é o texto apontado pelo Lecionário Cristão para este que é o 33º domingo do tempo chamado comum. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, no Salmo de número 17, onde nós vamos ler desde o versículo 1 ao versículo de número 9. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, nele o Salmo 17, leiamos juntos o que diz a palavra do Senhor nesse trecho, que vai do versículo 1 ao versículo 9, onde se lê assim: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Quantas ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. No salmo que nós acabamos de ler, nós vemos o salmista se dirigindo a um Deus de amor, de graça e misericórdia. Ele clama a um Deus que dá ouvidos à nossa súplica, que tem misericórdia de nós. Confiados no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Se for possível ajoelhar-se, ajoelhe-se. Confesse os pecados a Deus e peça perdão neste momento. Santo Deus, eterno Pai. Ah, Senhor, Tu és santo, digno de toda honra, glória e louvor. E nós somos tão pequeninos e tão frágeis. Estamos, parece, Senhor Deus, a um passo de tropeçar e cair. E algumas vezes isso acontece. Por isso, nesse momento, Senhor Deus, nós te clamamos. Tende piedade de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cumprir o Teu querer. Não nos permita, Senhor, cair em tentação. Ajuda-nos, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos dê o discernimento do que é certo, do que é errado, do que devemos fazer, do que não devemos fazer. Tu és Deus Santo. Importa que seja adorado, Senhor Deus, em santidade. Por isso nós te rogamos. Apaga as nossas transgressões. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos cada vez mais fiéis a Ti. Te oramos, Senhor Deus, certos de que a Tua graça, mais uma vez, Senhor Deus, sobreporá as nossas iniquidades e seremos perdoados. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Te suplicamos também, Senhor Deus, por aqueles que enfrentam dificuldades na vida. São irmãos nossos que têm vivido situações complicadas no âmbito da saúde, outros que enfrentam dificuldades em tratamentos, outros com situações difíceis na família. Ah, Senhor, todos nós carecemos de Ti. Todos nós esperamos em Ti o socorro, pois Tu és Deus assim. Deus que ama, Deus que abençoa, Deus que cuida. Por isso, confiamos plenamente em Ti, entregamos a Ti, Senhor Deus, as nossas ansiedades e temores. Te oramos assim, cheios de fé e gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Nos pastos verdes, conduz-nos
O Bom Pastor. Nos Pastos Verdes, obra coral de Franz Joseph Haydn, nas vozes do nosso coro Aidéa Moraes, peça inspirada e adaptada do Salmo de número 23, em que contamos com o acompanhamento da nossa querida organista Gisele Santana. Ouçamos o canto do coro, acolhamos a mensagem do salmista. Deus cuida de você. Você já sabe disso. Você tem percebido ao longo da sua vida o amor do Senhor se manifestando de várias maneiras. Te protege, te dá saúde, te dá família, te dá amigos, te dá tudo o que você precisa para viver. E isso deve fortalecer no nosso coração o privilégio que temos de sermos seus filhos, o seu povo, Igreja de Cristo. E isso acontece porque Deus nos ama. E a nossa resposta é simples. Nós devemos amá-lo de volta, nos dedicar a ele. Por isso, trazemos dízimos e ofertas ao gasofilácio, numa expressão do nosso amor. Você está vendo aí na sua tela como você pode dizimar e ofertar de maneira segura. Você pode fazer o seu Pix, transferência ou até mesmo o seu depósito. Quando a gente faz isso, a gente se envolve com o reino de Deus. A gente trabalha para a expansão dele aqui na terra, certos de que o Senhor permanecerá ao nosso lado, cuidando de nós em todo o tempo. Quero te convidar a fechar os olhos para consagrarmos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Falemos com Deus. Senhor, é maravilhoso saber que somos cuidados, protegidos e guardados por Ti. Que o Teu amor tem se manifestado na nossa vida das mais variadas formas. Nada tem nos faltado. Podemos contar contigo em todo o tempo. Afinal, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Certamente teríamos muitos problemas. Mas o Teu amor tem estado presente na nossa existência.
e a olhos vistos podem perceber que somos teus filhos. Por isso te trazemos dízimos e ofertas. Por isso, Senhor Deus, nos envolvemos com a tua casa. Queremos te servir, queremos dedicar a nossa vida, tudo que temos, a ti, Senhor Deus. Por isso te oramos, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos essa oração cheios de gratidão e fé, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir comigo mais uma vez a sua Bíblia, desta feita no texto em que vamos meditar. E ele se encontra no Antigo Testamento, no livro dos Juízes, no capítulo de número 11. E eu peço a você que, ao localizar o texto, deixe-o aberto e mantenha-o assim acessível ao longo da nossa reflexão, para irmos conferindo no texto aquilo de que vamos falando desde o púlpito e aprofundando, portanto, o nosso olhar sobre o escrito. Estamos juntos no Antigo Testamento, no livro dos Juízes, no capítulo de número 11, onde nós vamos apreciar a história de um daqueles líderes carismáticos que Deus vinha suscitando a Israel num tempo em que Israel ainda não se organizara como uma nação. Não havia ainda uma liderança estabelecida que unificasse as tribos. Elas estavam distribuídas naquele território, cada uma cuidando de uma fatia de terra, cada uma delas contando com uma liderança própria, mas de tempos em tempos, diante de adversários em comum, as tribos se reuniam em torno de líderes que Deus mesmo levantava e capacitava para fazer frente aos desafios que vinham. E estes homens são precisamente aqueles que ficaram cunhados na história por meio desta figura, a figura dos juízes. E hoje nós estamos conversando sobre um destes, a saber, um homem chamado Jefté. O seu nome é curioso e sugestivo, porque ele remete a uma raiz hebraica, a raiz patá, que significa abrir, e é composto com um prefixo que remete ao nome próprio de Deus. E, portanto, seu nome poderia ser traduzido por Deus abre. E você vai perceber, creio eu, após refletirmos sobre este texto, como este nome se conecta com a narrativa e com os feitos de Deus retratados a partir dela. Conta-se que Jefté era um gileadita, ou seja, que era oriundo da região de Gileade. A região de Gileade estava situada no nordeste do território de Israel e ela tem o mesmo nome de uma figura de destacada importância ali. Gileade é o nome da região, mas é o nome também de uma personagem que desempenha precisamente o papel de pai de Jefté. Disse que Gileade era uma região próspera. Ela tinha um solo fértil, favorável a práticas agrícolas, porque estava ali delimitado por importantes rios, como o Rio Jordão, o Rio Jaboque, o Rio Arnon. E era uma região que estava também no entroncamento de importantes vias comerciais que vinham desde o norte para o sul e desde o leste para o oeste. Isso fez com que a região de Gileade se desenvolvesse, prosperasse bastante. E a personagem Gileade, o homem que tem o mesmo nome da região, era também uma figura notadamente próspera. Era um homem rico, que na sua prosperidade pôde dar-se ao luxo de ter numerosos filhos, a saber, 30 filhos, ou melhor, 30 filhos legítimos, porque conta-nos a história que ele teve também um filho
ilegítimo, que é oriundo de um relacionamento com uma meretriz. E veja você que esta história já vai nos fornecendo, por esse início tortuoso, digamos assim, os elementos que tipificam uma tragédia. E quando me refiro à tragédia, me refiro sim ao gênero da dramaturgia e da literatura que fora consagrado pelos gregos através de Ésquilo, Sófocles, Eurípides, os grandes dramaturgos da Grécia Antiga, e que se popularizou, sendo abraçado por muitos outros grandes escritores, como o próprio William Shakespeare. Mas não estou querendo dizer com isto que o texto que estamos apreciando hoje se resuma a uma peça de literatura, porque, a bem da verdade, ele remete a fatos históricos e muito concretos, mas que são relatados aqui desde uma perspectiva específica, a perspectiva teológica, e que nos ensejam refletirmos sobre nossa relação com Deus e também sobre nossa relação com o mundo em que estamos inseridos. Mas, inegavelmente, a história de Jefté, que começa com este relacionamento nada aprovável entre seu pai, Gileade, e uma meretriz, converge para acontecimentos trágicos e chocantes, como você verá, e por meio dos quais certamente colheremos grandes lições. O fato é que Jefté já nasce sob este estigma social, como um filho ilegítimo, e cresce juntamente com os seus demais irmãos, que por fim, já adultos, irão repeli-lo. Ele será empurrado para a margem, ou literalmente marginalizado. Sim, eles dirão a Jefté: você não tem um lugar entre nós. Você é um filho ilegítimo, você é uma mancha na história de nosso pai, é uma nódoa na imagem de nossa família. Você não deve permanecer aqui. E é então que Jefté é banido da sua terra, é expulso de entre a sua parentela e vai buscar refúgio em um outro lugar, numa cidade nomeada Tob. Tob é um nome interessante também, porque remete ao hebraico Tov, que significa bom. A terra de Tob, ou a Eretz Tová, é a terra boa. E isso nos fala algo acerca do modo como Deus misericordiosamente age em favor de nós, concedendo ao réprobo, ao estigmatizado, ao marginalizado Jefté uma terra boa onde pudesse viver. E Jefté habitou ali, na terra boa, na terra de Tob, na Eretz Tová, e ali ele teve uma filha, uma única filha, que, por certo, ocupava um lugar muito especial no coração de seu pai, sendo sua única descendente. Mas também conta-nos a história que ali, naquele lugar, Jefté se acercou de homens maus, de malfeitores, que andavam com ele para todos os lugares e que com ele, por certo, faziam coisas nada aprováveis. Bom, é assim que nós vamos introduzindo a personagem principal do nosso relato. Ou melhor, é assim que o texto o faz. E eu convido você agora a visitarmos o escrito. Estamos em Juízes, no capítulo 11, lendo os 3 primeiros versículos que dizem precisamente assim. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele
saíam. O texto não diz, mas não é muito difícil imaginar que a rejeição de Jefté por parte dos seus irmãos, que lhe negam entre os seus um lugar de legitimidade, que o empurram rumo à marginalidade, não é difícil imaginar que isso tenha produzido em seu coração sentimentos negativos, sentimentos de revolta, que explicariam, em alguma medida, o fato deste ter se acercado destes tais homens levianos, como o texto os descreve, e praticado atos levianos em sua companhia. Não que pretendamos com isto justificar as más condutas, longe de nós, mas estamos tentando entender a dinâmica dos acontecimentos e apurar as diferentes responsabilidades envolvidas aí. Bom, o fato é que o tempo passou e então o povo de Gileade começou a se ver às voltas com o assédio de uma nação vizinha e rival, o povo de Amon, ou os Amonitas. O fato é que a terra de Gileade, próspera como era, despertava a cobiça daquela gente, que começa a tramar meios de tomá-la para si. É então que, segundo o texto, as lideranças de Gileade, e não é difícil imaginar que dentre estes estejam precisamente os irmãos de Jefté, haja vista serem eles os filhos do homem próspero daquele local. Bom, as lideranças de Gileade vão até Tob e vão ao encontro de Jefté, pedir-lhe que venha ao seu encontro e que lidere-os na resistência contra os invasores. O pedido é bastante inusitado, mas pode-se imaginar que a fama daquele grupo liderado por Jefté já corria longe. Era um grupo de homens levianos, mas de homens valentes. Jefté mesmo é destacado como um valente já no primeiro versículo do texto. E o povo de Gileade pretende contar com a sua liderança e com a força bélica que representa o seu grupo para enfrentar o rival. Jefté não facilita as coisas e faz questão de se certificar com aqueles líderes se eles estão, de fato, dispostos a se sujeitarem à sua chefia. Eles confirmam: sim, você será o nosso chefe, você será o nosso cabeça. E mediante este compromisso firmado por sua palavra, se estabelece ali um pacto de aliança. A palavra aliança que empregamos na língua portuguesa para nos referirmos a pactos desta natureza, bom, ela remete ao hebraico berit. E é certo que o termo português aliança não dá conta da complexidade evocada pelo termo berit, que remete, sim, a relações complexas e de grande significância para a cultura do Antigo Oriente. O vínculo de berit era entendido como um vínculo análogo ao vínculo de sangue. Quando as pessoas partilhavam laços de consanguineidade, elas se entendiam mutuamente comprometidas. A coisa na prática funcionava assim: você mexe com um membro da família, toda a família se sente agredida e parte em defesa daquele que foi vítima de agressor. Bom, quando você tem laços de sangue com alguém, isso vem de fábrica, por assim dizer, é inerente às pessoas. Mas esse tipo de pacto ou de vínculo, de compromisso, de aliança, pode se estabelecer também mediante acordo. E é precisamente o que acontece aqui. A palavra é dada e o pacto é selado de forma solene, sendo sabido que a ruptura de um pacto
dessa natureza é considerada crime da maior gravidade, crime de sangue. E o que vamos ler agora é precisamente a descrição destes eventos que acabo de relatar. Vamos mais uma vez ao texto. Estamos nos detendo agora sobre o trecho que começa no versículo 4, que diz: Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tob. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo, e o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Mispa, neste momento, já vai se estabelecendo como um local importante, simbolicamente falando. É nesse mesmo local que, anos depois, Saul seria sagrado primeiro rei de Israel, unificando toda a nação, todas as tribos debaixo de uma só bandeira. Mas isso é outra história. O fato é que agora temos um acordo firmado, um pacto, uma aliança estabelecida entre o povo de Gileade e Jefté, que foi acolhido por ele como seu líder e cabeça, e prontos estão para sair à guerra contra os invasores amonitas. Mas antes se estabelece um diálogo, um colóquio entre as partes, e isso pela troca de emissários. Um emissário é enviado aos amonitas indagando: por que vocês estão fazendo isto conosco? Por que nos assediam e agem como que intentando tomar-nos a terra? E os amonitas respondem dizendo: porque esta terra é nossa por direito, ela nos pertencera antes que vocês se estabelecessem aí. Estamos reivindicando-a de volta. É então que, com muita sabedoria, com muita perspicácia, Jefté responde aos invasores, evocando a memória de todo o processo histórico que levou ao estabelecimento de Israel naquele lugar. Ele vai trazer à tona a narrativa do Êxodo outra vez, uma narrativa caríssima ao coração de toda a nação de Israel. Ele vai se recordar com o povo de que outrora os hebreus foram escravos no Egito, mas por meio de um homem chamado Moisés e de seu sucessor Josué, este povo fora conduzido desde o Egito, passando pelo Mar Vermelho e atravessando a península do Sinai até as portas de Canaã. Era aquele lugar Cades Barnea. Cades Barnea é um oásis e o seu nome é interessante, chama-se Oásis Sagrado do Errante. Parece um lugar eivado de significado simbólico e que se tornaria, assim, um marco importante da história do Êxodo e da libertação por dois motivos. Por um motivo, porque ali fora enterrada a irmã de Moisés, Miriam, mas, sobretudo, porque desde ali Josué enviara espias à terra de Canaã para que trouxessem a ele e aos líderes do povo um parecer acerca do que constatavam ali. E então 10 espias voltaram dizendo: não, esta terra não é para nós, os que habitam nela são homens muito fortes, verdadeiros gigantes, e não poderemos fazer frente a eles. Mas
2 desses espias voltaram trazendo notícias positivas. Eles diziam: olha, esta terra é nossa porque o Senhor nos-la deu. Bom, o fato é que de Cades Barnea, da porta da terra prometida, o povo intentava chegar a ela e então pediu a Edom que liberasse passagem. Os edomitas negaram passagem, disseram: não, pelo nosso território vocês não passarão. Foi então que o povo se viu obrigado a circundar o deserto de Edom, descendo pelo sul daquela região e passando pelo território de Moabe, que também lhe negou passagem. Eles prosseguiram em marcha rumo ao norte, já da além do Jordão. Então chegaram junto à terra dos amorreus e uma vez mais pediram: deixem-nos passar. Os amorreus, liderados por seu rei Seom, disseram: não, pelo nosso território não passarão. Mas Seom foi além. Ele não apenas negou passagem aos hebreus, mas decidiu atacá-los para expulsá-los das suas fronteiras. Deus foi com o seu povo. E o povo de Israel fez frente aos amorreus, de maneira que os derrotou e por fim se estabeleceu naquele lugar. Uma vez que Israel se estabeleceu ali, a terra começou a prosperar, a desenvolver-se. Viam-se plantações, viam-se manadas do gado que ali florescia como nunca, viam-se as cidades crescendo, com casas e construções sendo edificadas, e os amonitas cobiçaram aquilo tudo para si. O que Israel estava dizendo era: estamos aqui há 300 anos. E nesses 300 anos essa terra nunca lhes interessou. Agora que ela prospera, vocês a reivindicam para si. Mas esta terra não lhes pertence por direito. Foi então que o embate se deu entre os amonitas e os israelitas, estes liderados por Jefté. E Deus era com Jefté e o abençoava, e Jefté conseguia êxito após êxito contra os seus oponentes. E então, no calor das emoções, no fragor da batalha, tomado de impulsividade, Jefté cometeu um ato absolutamente indevido. O livro do Eclesiastes nos exorta que estamos diante de Deus, porém aqui na terra, enquanto Ele habita o mais alto dos céus, e que devemos ter toda a prudência do mundo quando dirigirmos a Deus alguma palavra. Afinal, Ele é o soberano de todo o universo que criou, e nós somos diminutos como poeira diante dos seus olhos. Mas o livro do Eclesiastes faz ainda uma observação muito precisa e pontual com relação a votos ou promessas que eventualmente fazemos a Deus. Ele diz: é melhor que nem votes do que votes e não cumpras. Bom, de maneira incauta, irrefletida, levado pela emoção do momento, Jefté fez um voto a Deus, dizendo a ele: ah, Senhor, se me deres vitória nesta peleja contra os meus inimigos. Ora, a vitória já havia sido dada. Ele já estava triunfando. Israel já era vencedor porque Deus já era com o povo. Mas ele disse: Senhor, se me deres vitória nesta peleja, eu sacrificarei em holocausto a primeira pessoa que vier ao meu encontro quando estiver retornando da batalha. Veja que atitude inadequada. Estamos falando de um holocausto. Um holocausto é um tipo de sacrifício. A religião de Israel, nos tempos do Antigo Testamento, fora sempre fundamentada em ritos de sacrifício, em oferendas que se entregava ao Senhor.
E esses sacrifícios, essas oferendas, poderiam ser de diferentes tipos. Por exemplo, poderiam ser vegetais, os frutos da colheita. E esses alimentos poderiam, inclusive, ser consumidos pelo sacerdote e até pelo ofertante, inclusive numa refeição comum. Mas havia também os sacrifícios de animais, em que a vítima era sacrificada e, portanto, o seu sangue era derramado. E esses sacrifícios poderiam ser feitos com animais de pequeno porte, com animais de médio porte, com grandes animais. E quanto maior o tamanho do animal, mais vistoso o sacrifício e mais evocativa a sua imagem, como de uma grande piedade e devoção. Mas havia também o tipo de sacrifício a que se chama holocausto, em que a vítima sacrificada é inteiramente queimada, totalmente incinerada. É um tipo de sacrifício em que nem o ofertante, nem o sacerdote retiram nada para si. Tudo é inteiramente votado ao Senhor. E quando se sacrificava um grande animal desta maneira, incinerando, tinha-se um vistoso espetáculo, uma notável demonstração de fé, de piedade, de grandeza de coração, de generosidade para com o divino. É isto que Jefté se dispunha a fazer, um holocausto, porém não de vegetais, nem tampouco de animais, de uma vítima humana, algo completamente estranho às tradições religiosas de Israel, ainda que comum no âmbito de religiões pagãs. E quem seria este? Bom, talvez ele tivesse em mente algum criado, algum servo seu, que ao ver o patrão retornando da batalha, logo se apressasse para acudi-lo, para ajudá-lo com as suas cargas, para despí-lo da sua armadura. Jefté mostra, então, um completo descaso com a vida humana, o bem mais sagrado aos olhos de Deus. Mostra prontidão para sacrificar um ser humano em função de um capricho seu, de uma vaidade sua. Isto é muito terrível. E Jefté acabaria pagando um preço sobremodo elevado pelo voto precipitado que fez. Você, de certo, se lembra que mencionei anteriormente ter Jefté uma única filha. Pois bem, ao retornar do campo de batalha, foi precisamente esta quem veio ao seu encontro. Munida de instrumentos musicais, tocando, possivelmente cantando, dançando, cheia de alegria, ela vai ao encontro do pai, a quem não via há tanto tempo. Não sabemos quanto tempo a batalha durou, mas para quem aguarda o ente amado, sem saber se o verá novamente ou se o verá vivo ou morto, qualquer tempo é uma eternidade. E sabendo da sua vinda, ela se antecipou para encontrá-lo a meio caminho. E naquele momento, Jefté teve consciência da grande tragédia que abatera-se sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, a grande desgraça que atraíra para si. Veja, essa parte do texto nós encontramos a partir do versículo 29, onde se lê assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse:
Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Eu explico. Estamos falando do Antigo Oriente, onde a autonomia dada às mulheres era muito reduzida, onde, via de regra, a grande aspiração de qualquer moça era contrair matrimônio, constituir família e suscitar descendência. E esta moça, sabendo que será sacrificada, tem plena consciência de que seu futuro foi decididamente abortado. Ela não conhecerá rapaz, não se dará em casamento, não constituirá família, não suscitará descendência. A sua existência foi sobremodo abreviada e esse é o motivo do seu pranto. Verso 38, consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Aos fins dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. E daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. E você, mesmo não sendo pai ou mãe, certamente é capaz de imaginar a grandeza e a intensidade da dor experimentada por Jefté ao ter de cumprir o seu voto e ver sacrificada a sua filha, a sua única filha, por meio do fogo. A história de Jefté é uma tragédia. Ela reúne todos os elementos de uma tragédia e ela tem algo poderoso a nos comunicar. A bem da verdade, trata-se de um relato tão rico e que pode ser abordado sob tão diferentes perspectivas que o que me proponho a fazer é apontar a você apenas algumas das muitas lições que possivelmente extrairíamos daí. E quero fazê-lo olhando para o texto de trás para frente, agora num grande esforço de síntese. O texto nos fala, sim, da loucura dos votos precipitados e do elevado preço que fora pago por Jefté e pela sua casa, pela sua família, por todos que os amavam, por conta do voto que fez. Diante de Deus, repetindo as palavras de Eclesiastes, melhor seria que nem votasse. E esta palavra deve servir de exortação a nós e advertência. Que vivemos num tempo em que muitas vezes os cultos religiosos cristãos mais parecem experiências de catarse coletiva. O que predomina é a emoção e, levados pela emoção, somos induzidos a muitos enganos. O apóstolo Paulo salienta que o nosso culto não é destituído de emoção, mas é, sobretudo, racional, é dirigido pela razão. O texto nos fala também do mal provocado pela cobiça. Nós vimos a cobiça dos amonitas que desejavam para si aquilo que não lhes pertencia por direito, nem deveria lhes pertencer, mas levados pela cobiça, promover um grande banho de sangue que jamais seria necessário. Nós somos alertados quanto ao perigo da cobiça de muitas maneiras ao longo de toda a Escritura. E acerca deste tema convém trazer à memória a célebre lista dos pecados capitais, que foi estabelecida na Idade Média e que coloca no topo aquilo que é mais nocivo, sendo precisamente a cobiça aquele que figura em primeiro lugar como o mais danoso dos pecados e que vai carreando todos os demais.
O texto nos fala também do modo como Jefté fora estigmatizado pelos seus irmãos. E vemos como este estigma que lhe fora imposto o empurrara na direção da marginalidade, da revolta e da violência que decorre daí. O texto nos mostra quão perigoso, quão nocivo, quão danoso é quando praticamos esse tipo de discriminação, levados pelo preconceito e rotulamos as pessoas de forma negativa e tão determinante para as suas próprias vidas. Mas nós vemos também como o pecado de Gileade, o pai de Jefté, que fora adúltero, infiel, se deitara com meretriz, tornara-se a raiz de todos esses males, mostrando-nos aquilo que diz a Escritura, que o salário do pecado é a morte e que esse é o resultado líquido e certo de todo pecaminoso proceder. O texto, portanto, nos exorta quanto a todos estes perigos, contra todos estes riscos, a que estamos sujeitos, eu e você também. E se desejamos fazer frente a todas estas coisas, a melhor forma de fazê-lo é mirando o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é sempre o mais excelente exemplo de ser humano que podemos mirar. O apóstolo Paulo insta conosco a que nos façamos imitadores do Senhor, como ele mesmo tentava ser. E quando olhamos para Jesus, percebemos o modo como se conduziu diante de todas estas coisas. Face à infidelidade de Gileade, ao seu pecado de adultério, que deitara-se com meretriz, vemos como o Senhor manteve-se casto, como ele se manteve santo e incorruptível, sem jamais aceder a qualquer tipo de tentação desta natureza. Muito pelo contrário, manteve-se sempre íntegro e fiel ao chamado que recebera do Pai Celestial. Com relação à discriminação que praticaram os irmãos de Jefté, estigmatizando-o, empurrando-o para a margem do caminho, vemos em contrapartida como Jesus frequentemente acercara-se dos marginalizados, dos aleijados, dos cegos, da mulher adúltera, de publicanos e pecadores. Fora inclusive afamado negativamente precisamente por isto, porque sentava-se para comer com publicanos e pecadores, mas dizia: é justamente por conta dos enfermos que existe o médico. Eu vim como pastor em busca das ovelhas perdidas de Israel. Jesus não repelia as pessoas, mas trazia-as para junto de si, porque não temia contaminar-se. Pelo contrário, pretendia iluminar. Vemos também como o pecado da cobiça jamais prevaleceu na sua vida, muito pelo contrário, dela o tempo todo manteve-se imune. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que, ao olhar para si mesmo, dizia: as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, o Filho do Homem não tem uma pedra sobre a qual possa reclinar a cabeça, nada buscou para si, mas tudo o que possuía entregou, e não fez caso de entregar a própria vida e a última gota do seu sangue, a fim de favorecer, beneficiar, salvar. Por fim, o nosso Senhor Jesus é aquele que nunca fez votos precipitados diante de Deus, que soube medir como ninguém cada palavra proferida a Deus e aos homens diante do Pai Celestial. Nunca tropeçou em uma palavra sequer, mas aquilo que votou, cumpriu, pois lançou-se à sua missão e, abraçando-a por inteiro, cumpriu-a cabalmente para a glória do Todo-Poderoso Senhor.
Mirando o exemplo de Cristo, seguiremos os seus passos, viveremos consoante o seu santo exemplo, tendo no coração a palavra que dele recebemos, que diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Que assim seja e que ele nos abençoe. Em o nome do Senhor. Amém. Hoje, terceiro domingo de novembro, nós temos Santa Ceia no culto vespertino às 18 horas. Se você não pôde participar da Santa Ceia no primeiro domingo, no culto matutino, essa é a sua oportunidade de participar desse momento tão importante na vida da Igreja de Cristo. Lembre-se, hoje, domingo de Santa Ceia, no culto vespertino às 18 horas. Eu te aguardo aqui. Como você sabe, a nossa igreja tem muitas oportunidades de você participar e se encontrar com Deus. Eu quero te frisar algumas delas. Por exemplo, na quarta-feira, às 18h30, nós temos o Encontro de Paz. Um tempo no meio da sua semana para você buscar a face do Senhor e ouvir a sua voz e assim recarregar as suas energias, se preparando assim para chegar até o próximo domingo, onde a igreja está reunida em adoração. Então guarde bem, toda quarta-feira às 18h30 nós temos um encontro de paz. Na quinta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos o Socorro Divino, a nossa reunião de oração, onde nós trazemos as nossas petições e também os nossos agradecimentos. Afinal de contas, o Senhor tem ouvido o nosso clamor e tem agido com bondade e misericórdia e tem abençoado o seu povo. Então, guarde bem. Quarta-feira, às 18h30, Encontro de Paz. Quinta-feira, às 3 horas da tarde, Socorro Divino, oportunidade de você estar reunido com o povo de Deus, na presença do Todo-Poderoso. Aproveite, nos acompanhe nas redes sociais, curta, compartilhe, comente, abençoe a vida de outra pessoa através de tudo aquilo que a nossa igreja tem postado nas redes sociais. Chegamos ao final de mais esta celebração e eu convido você à oração final, aquela que aprendemos de Jesus, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. Olhos fechados, corações unidos, numa só corrente de fé, digamos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.